Não, acho que não faz sentido. Eu ia perguntar assim, a gente falou, né, de que estamos na segunda-feira aí do ano, a galera toda aí com os seus planos de mudança de vida. Eu queria que você desse algumas dicas simples e fáceis pra quem tá começando, sabe? Tipo, Primeiros passos, né? Tá. Porque não adianta falar pra alguém que tá Não. vivendo rock and roll da alimentação e falar, não, a partir de amanhã é só salada, meu amor. Que não vai acontecer. Vai fazer 3 dias e vai desistir. Sim. Mas eu queria que você desse assim, sabe? Um Olha, norte. pra começar. Pra onde eu começo? Isso. Primeiro, bebendo água. Pode parecer a coisa mais boba, mais banal, mais absurda. Não é possível que essa dica faria tanta diferença na minha vida. Mas faz muita diferença. Muita. Desde a disposição até a pele. Desde da parte de memória, concentração, foco, até o funcionamento da minha mitocôndria, que é uma organela dentro da célula. Então, assim, faz diferença para tudo. Um organismo bem hidratado faz muita diferença. Então, beba água. Primeira coisa. Sempre, né? Sempre. Segunda coisa é aprender a diferenciar fome de vontade de comer. Água aqui que tô me sentindo. Né? Tô me sentindo- Comecei a me sentir mal. Tô até tremendo um pouquinho. A segunda dica que eu daria é pra pessoa, sempre antes de comer, parar pra pensar se é fome ou vontade de comer. Porque muitas das vezes a gente come por impulso. E será que aquilo ali é fome? Porque fome é uma necessidade fisiológica, né? Assim como fazer xixi, assim como fazer cocô. Não é assim, tipo, opa, tá no horário, deixa eu ali sentar pra fazer meu cocô. Não, é uma necessidade fisiológica. Se eu tenho vontade de fazer cocô, eu vou sentar e vou fazer um cocô. Fome deveria ser assim. Tenho fome ou não tenho? E a gente criou um hábito de comer e se alimentar mesmo sem fome. Uma dica que eu dou pra pessoa diferenciar fome de vontade de comer é pensar assim, comeria um ovo agora? Ah, não. Então não é fome. É vontade. Se é pontual, se você tem nome e sobrenome do que você quer, normalmente é vontade de comer. É fome aquilo quando... Nossa, eu comeria qualquer coisa agora, né? Tipo, Isso é é fome. fome. Eu tô Ah, você morrendo de topa fome. essa banana? É o que eu tenho. Quero. Nossa, eu tô com muita fome. Pra mim, a sua dica do ovo não serve porque eu amo ovo. Eu quero. Então, então comeria um tá. chuchu agora? Aí, se eu falar que sim, aí ok. Porque o ovo... Pronto. Pra Você mim, comeria, eu sei lá, amo um ovo. bife que mataria a fome? Ah, comeria. Então, beleza, é fome. Ah, tá. Ah, não. Não, que eu quero um pãozinho de queijo com requeijão de tal lugar. Pronto, já tem É uma nome e vontade. sobrenome. É uma vontade de comer. Então, uma dica que eu dou antes de comer, parar pra pensar. Se é fome ou é vontade de comer. Legal. Porque a gente começa a aprender muito sobre isso. Até sobre o nosso impulso. Às vezes a gente, vamos supor que aqui tivesse um monte de coisa. A gente tá conversando e tá ali comendo. No final das contas, você nem sabe o que você comeu. Você nem prestou atenção direito no que você comeu. Você acabou de comer, você acabou de comer e não se saciou de fato. Ou então aquela coisa, eu quero alguma coisa, mas eu não acho. Aí você abre o armário, aí você fecha o armário, aí você abre a geladeira, aí você fecha a geladeira, você volta pro armário, como se fosse mudar alguma coisa. Vai que alguém colocou alguma coisa ali, eu não vi. O duende Sim, que o mora duende. dentro do meu armário, te escondido atrás da farinha, É um sempre pacote de assim. passatempo. Aí Vai eu- que... É que quando você abre, você pensa, eu quero alguma coisa boa. Putz, não tem. Aí vai no outro, putz, não tem. Agora vamos pra segunda categoria de, uma tipo, coisa média. uma coisa média. O que eu comeria agora? É por isso que a gente reabre, não é? Exato, porque Não é? aquilo não era o principal, mas vai que agora ele sirva. Tá, já vi as opções que tem. Agora o que eu comeria Você dentre começa a elas? diminuir o nível de exigência, entendeu? Ah, Até chegar uma hora que você aveia, tá ótimo. Só aveia bem pura aqui, ó. É bem Tá assim. show. Então, assim, quando você faz esse exercício de parar pra pensar do que é fome e vontade de comer, que às vezes as pessoas falam que comer bem é comer caro. Não é. Comer bem é comer comida de verdade, é comer sim. comida. Nossa, Mas eu é- amo comer comida. É comer comida. Sim. Só que hoje em dia a gente eu abre a prefiro geladeira... comida do que o lanche. Ah, eu Nossa, também. sem dúvida. Eu também. Eu falo que se eu trocar por algum motivo um almoço por um lanche, eu tenho a sensação de que eu preciso, por exemplo, à noite jantar uma comida. Tenho uma sensação de que parece que alguma coisa está de errado ali. Eu também, eu gosto de comida. E não é nem por aquilo lá ter mais calorias ou ser mais gorduroso, é porque eu me sinto mais feliz comendo Eu comida também. normal. Eu já não consigo Comida caseira, gostar sabe? do hambúrguer. O hambúrguer, cheeseburger. O lanche, você O diz. lanche, é. Então, assim, quando que nem agora eu tô comendo um lanche aqui. Eu tento ir pro lanche que, por exemplo, é frango picado com tomate. É o mais prato possível Com cara Dentro de do prato. pão. dentro beleza. do pão, Pronto. sabe? Eu nem... Se eu tiver comendo hambúrguer, pode ter certeza, não foi uma opção. É porque todo mundo ia pedir daquele lugar e eu pedi também. Isso E eu ainda tento ver alguma coisa que seja assim, tá, vamos ver então o que é o mais Que tem cara de comida. fora. E às vezes aqui no Vênus, que é onde as pessoas veem a gente comendo, não dá pra você pedir um arroz e feijão, entendeu? Não bater um pratão, feijoada, uma feijoada aqui. Mas ó. seria incrível. Seria bom. Mas não dá, e a gente prefere o quê? Coisa que dá pra
Mas você sabe que essa mudança, né, do padrão alimentar veio com a inserção da mulher no mercado de trabalho. Antes, que foi uma coisa maravilhosa, cá estamos. Mas antes, quando a mulher ela era a dona de casa, ela fazia a refeição da família, então ela acordava, ela fazia o café da manhã, ela fazia o almoço, ela ia para a feira, para o mercado, para a quitanda, comprava as coisas, preparava o jantar, as pessoas, os filhos chegavam da escola, o marido chegava do trabalho e ela tinha aquela refeição pronta, feita. Quando, na década de 50, 60, a mulher começa a ir para o mercado de trabalho, a própria indústria alimentícia viu uma sacada. Falou assim, cara, essa mulher não vai mais ter tempo para ficar indo no supermercado, ela não vai mais ter tempo para preparar aquelas refeições todas. Foi quando começou o industrializado. Sim. Os enlatados, os forninhos, a lasanha pronta, não sei o que pronto. O micro-ondas. Porque foi uma sacada da indústria alimentícia de ganhar em cima disso. E aí as pessoas começaram a deixar de jantar, por exemplo, para fazer um lanche prático. Então, essa mudança da mulher, a inserção da mulher no mercado de trabalho mudou o padrão alimentar de uma família. Sim. E hoje eu falo que são poucas as pessoas, ainda que eu atendo pelo menos, que têm o hábito e a preferência pela comida. Igual a gente estava falando aqui. Ou por cozinhar. Ou por cozinhar. Eu queria muito conseguir cozinhar, mas eu não tô tendo esse tempo. Aí eu falo, e aí caramba. você pede. Mas hoje em dia a gente também consegue pedir comida. Dá pra pedir né? um caseirinho gostoso. Dá pra pedir um caseirinho. Só vira um mic direcional pra sua boca. Isso aí. Pra eu começar a cantar. Você canta também? Lógico que não. Ah, vai que, né? Nossa, até minhas filhas iam fazer assim. Você não canta pra elas dormirem? Nossa, Coitadas, né? Acho que elas dormem de desespero. Tipo, eu prefiro dormir do que continuar Deixa eu ouvindo esquecer isso. essa voz aqui. Você canta pra elas dormirem, não, pra elas acordarem. Eu canto. Tipo isso. E aí, enfim, o caseirinho, a gente tava falando. E o caseirinho. Dá pra pedir o caseirinho. Hoje em dia dá pra pedir, mas a gente passou por um tempo aí, na década, principalmente de 90, que a gente chama de década da trash food, assim, sabe? Foi quando introduziu muito refrigerante, muito suco em pó. As propagandas ainda eram um pouco abusivas nesse sentido. Você tinha uma árvore com um monte de suquinho em pó e falava, olha, eu sou laranja, e tirava do pé da árvore o sachezinho do suco em pó. Então, a geração da década de 90 é uma geração que não comeu muito bem. Tal coisa vale por um bifinho. Tal coisa vale por um bifinho. Ou era um status a pessoa levar pra escola um saquinho de passatempo, um saquinho de bolachinha. Era muito status. Nossa, quem tem dinheiro faz isso. E era meio feia a pessoa que levava uma comidinha, levava uma quentinha. Uma maçã. Levava, E hoje em dia a gente sabe que, nossa, pelo contrário, né? Ou deveria ser. Mas eu falo que a gente está melhorando muito nesse sentido de resgatar o óbvio. Sim. Que é a comida de verdade. Dá valor e agora, pro óbvio. Quem leva a coisa feita em casa... que é o invejado, né? Que fala, nossa, sua mãe tem tempo de fazer pra você uma... Tem várias mães. Vocês já viram aquelas mães tiktokers? Minha mãe fez um bolo. Sua mãe fez um bolo? Vocês já viram aquelas mães tiktokers que viralizam preparando a lancheirinha do filho? Sim. É uma delícia de assistir aquilo, não é? Ela não dá pra ser filho delas? Às vezes eu falo, ela corta tudo em formato de ursinhos, aí depois coração e coloca, tipo, tudo bem balanceado, sabe? É um lanchinho, um pão de forma que ela corta com forminha de coração. E coloca o tomatinho pra virar o olho, a cenourinha pra virar... A gente se sente um pouquinho mal, como não temos tempo pra fazer isso, às vezes, pros filhos. Aí faz o suco natural, aí bota numa garrafinha bonitinha. É muito fofo. Por favor, faz pra mim. Vou trazer aqui. Mas você viu, olha só, é o que a gente tava falando. Hoje, minha mãe faria. A pessoa que se dedica fazendo isso, ela é até enaltecida, né? Sim. Poxa, olha que legal, a pessoa para o tempo dela pra preparar uma comida. Mesmo sabendo que vai comer, vai acabar aquilo. E a criança, ela é muito lúdica, né? É. Então, a criança, você tem que fazer da alimentação um momento interessante. Então... E a criança, eles têm esse sinal que a gente estava falando da fome e saciedade muito bem estabelecido. Vamos supor que a comida preferida daquela criança é o estrogonofe com arroz, batata palha e tal. A hora que ele está satisfeito, no sentido de volume, ele para de comer. Sim. Aí você fala assim, ué, mas deixou metade no prato, não estava gostoso? E é a comida preferida dele. Quer dizer que estava gostoso, mas ele se sentiu satisfeito. E, infelizmente, muitas das vezes, a educação é, poxa, tem que comer até o final. Se comer, vai ganhar tal coisa. Se você limpar o prato, mamãe vai ficar feliz. Isso é muito ruim, porque aos poucos, existem 2 hormônios que regulam isso, né? Fisiologicamente falando, grelina e leptina. Aos poucos, a gente vai perdendo essa capacidade de regular e de saber o que é fome e vontade de comer. E como a gente foi educado falando, você vai me deixar muito feliz se você comer tudo até o final... Sim.
você inconsciente começa durante a vida a querer comer, 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 como se você fosse deixar as pessoas felizes fazendo isso. Psicologicamente você fica... Sim. E aí eu falo que, então, se a gente fosse pensar naquelas dicas lá, primeiro, beber água, segunda, aprender a diferenciar fome de vontade de comer. Uma outra dica é esperar, por exemplo, 3 minutos antes de repetir alguma coisa. Porque às vezes tá muito gostoso. E a gente é automático, né? A gente quer eu quero repetir. Se você esperar 3 minutos, é o tempo que o cérebro precisa para identificar sua saciedade. Cerca de 80% das vezes que você fizer os 3 minutos para poder repetir, você vai desistir de repetir. É o truque do rodízio. É o truque do rodízio. Falando em comida, eu tô ficando com fome. Minha comida chegou, você sabe dizer? Tá bom, então. Obrigada. Lógico. E eu percebo isso claramente, assim. O truque de rodízio. Tem um rodízio que a minha filha gosta muito de ir. Eu não sou muito de japonês, não, mas nesse aí eu vou porque ele tem bastante opção pra quem Quentinha. não come. E a gente gosta muito de ir lá. E eu percebo claramente, assim, de você pedir, e aí você pediu tanto, vem menos, e aí não sei o quê, e aí demora a próxima. A gente fala assim, mas a gente vai comer. Nós estamos em 5 pessoas na mesa. Você pode mandar, a gente vai comer. Não vem um pra cada. E a próxima rodada demora. Por quê? Porque é o tempo de você... Acho que eu não tô aguentando mais. Acho que deu. São os 3 minutos. Os 3 minutos é fisiológico, né? É uma questão da natureza liberar os hormônios da saciedade. Ele precisa desse tempo máximo. Então, para você tomar uma decisão impulsiva, você não vai esperar os 3 minutos. Mas se você falar, não, beleza, tá uma delícia isso aqui. Quero repetir, mas eu vou esperar 3 minutos para tomar minha decisão. Sim. A chance de você não repetir é muito grande. Entendeu? Porque são segundos, né? Você come, engoliu e falou, putz, não precisava ter feito isso. Então... eu ia te perguntar de açúcares. É legal cortar? Nossa, é um presente que você faz pra você mesmo, Não. Ou substituir por outro tipo de açúcar? Olha, açúcar é açúcar. O fato dele ser açúcar, açúcar é açúcar. Então, açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar de coco, açúcar de beterraba, açúcar da maçã, açúcar da cana, açúcar refinado, açúcar cristal. É açúcar. Então, pro nosso organismo, pensando no sentido... Nem tô falando de peso, de corpo, nada disso. Sobrecarga de pâncreas, risco de diabetes, outras doenças envolvidas, até mesmo ansiedade e tudo mais, é muito ruim. Então, o açúcar, ele tem... traz algum benefício para a saúde? Não. Às vezes, a gente chama isso de comfort food. Existem alimentos que eles trazem um conforto pra gente, que é um conforto, às vezes, de resgate de memória. Então, por exemplo... a balinha tal que meu avô levava quando ele ia me visitar. Eu falo que o comfort food não vale a pena ser cortado da sua vida. Desde que ele seja esporádico. Porque ele te remete a alguma coisa muito boa, de uma infância. Todo mundo aqui tem alguma comida comfort food. Às vezes é salgada, às vezes é doce, às vezes é, sei lá, a pizza na sexta-feira, o cheiro do não sei o que, o cheiro de um churrasco. O bolo de chocolate da mãe. O bolo de chocolate da mãe. Então, assim, esses são comfort foods. Então, são alimentos que trazem um conforto até mesmo emocional. Esses alimentos vale a pena listar, tipo, quais são os meus comfort foods? Por exemplo, pra mim é pão de queijo. Pão de queijo pra mim é um super... Mas eu não vou comer qualquer pão de queijo, que não vai valer a pena. É o pão de queijo que tem que valer a pena, entendeu? Nossa, esse tá bom, esse vale a pena. Ele é maravilhoso, ele me remete muita coisa boa. Então, assim, esses comfort foods, se não for uma coisa diária, ele vale a pena participar da sua alimentação aí. Mas o açúcar, pra diariamente, ele só vai trazer malefício. E o açúcar, ele tem uma capacidade de vício, né? Sim, de vício. Quando você tira o açúcar, muitas pessoas têm crises de abstinência. Começa com irritabilidade e dor de cabeça. Então, a pessoa que é viciada em consumir, precisa de um docinho de sobremesa, precisa de um açúcar na vida, não consegue dormir, vai caçar. Às vezes come açúcar puro, achocolatado puro. Essa mistura pessoa, leite condensado com achocolatado. Puro, exato. Né? Às vezes não tem outra coisa, a pessoa vai na internet, busca, compra alguma coisa por aplicativo, porque precisa daquilo. Porque ele faz uma alteração, uma liberação de alguns neurotransmissores que geram sensação de um prazer momentâneo bizarro, como algumas drogas, inclusive. Então, ele tem uma capacidade de vício. E quando a gente tira o açúcar, a gente tem que estar disposto aos primeiros dias pós-açúcar. Que pós-retirada do açúcar, mesmo. Que é uma abstinência. Então, você vai ficar sem energia, talvez. Sem energia, falta de disposição, irritabilidade, uma alteração de humor, assim, como se fosse uma TPM mesmo. Algumas pessoas com dor de cabeça, que é muito comum. Então, como se fosse uma dor de cabeça, ela é bem aqui na lateral e às vezes um pouquinho frontal.
é crise de abstinência. Então, é tempo. Coisa de, no máximo, 2 semanas. Mas, assim, a pessoa tem que ter um propósito muito grande por isso. Muitas pessoas conseguem por promessas, né? Ah, eu vou ficar sem porque eu fiz uma promessa para isso. Sem chocolate, sem açúcar. Sem chocolate, sem açúcar e tal. Mas servidas? Não, muito obrigada. Eu gosto disso aqui, ó, poke. Poke é maravilhoso, né? Eu gosto de poke. É comida lá. Olha lá, é comidinha. Tem a proteína, tem a salada, tem, né? Poke é uma delícia. Bastante. Uma vez eu tive essa de cortar os açúcares, o açúcar, o branco. E eu substituí por açúcar de coco, que é a Nutri. Ele é uma opção melhor, mas ele ainda é açúcar. Entendeu? A gente reduziu tudo, mas, assim, café, eu não queria café amargo, puro. Aí ela falou, então coloca uma colherzinha de açúcar de coco. O nosso paladar, ele tem uma capacidade de adaptação muito grande, que as papilas gustativas, que detectam o sabor, elas se renovam. Então, no máximo, em 40 dias, 2 meses, você tem uma renovação completa do paladar. Então, às vezes, na primeira vez que você coloca alguma coisa na boca, por exemplo, um café amargo, nossa, insuportável, que horrível. E aquilo vai melhorando. Aí, depois de um tempo, você fala, gente, como que eu tomava um café doce? Eu não consigo mais tomar doce. Ou, por exemplo, a pessoa começa a comer comida em casa, com tempero caseiro. Aí vai, às vezes, na casa de alguém que usa muito sal, usa aqueles condimentos. Você não consegue comer direito. Então, o nosso paladar, ele se adapta. Se hoje a gente fosse, nós 3 aqui, vamos morar no México, comer uma comida muito picante, com jalapeño, com muita pimenta. No começo, a gente vai achar muito difícil. Depois, a gente começa a se adaptar. Chega uma hora que a gente tá amando. Aí, a gente vai voltar pro Brasil e falar, meu Deus, que comida sonsa. Falta uma coisa. Era a pimenta. Porque a gente se adapta mesmo. A gente se adapta. Tanto que quando a gente não gosta de alguma coisa, teoricamente, a gente deveria experimentar 9 vezes em tempos diferentes para de fato decidir se gosta ou não gosta Comida daquilo. japonesa, né? Tem gente que só começa a gostar depois da 4ª, 5ª Açaí. vez. Às vezes a primeira vez que a pessoa pôs o açaí na boca, fala, nossa, gosto de terra. Não gosto. Aí depois tá lá, louca do açaí. Sim. Não, o meu negócio com a comida japonesa não é nem o sabor, é a textura. Eu tá. tenho... Do cru. Não Então, sei. Mas o corpo se acostuma. Sabe? Não sei. A textura eu não consigo. Nem o Vitão consegue. Não, também? É. Parece que vem na boca, ele ganha um tamanho na boca, né? Quando você vê, você tá... Sabe aquele crepe da cebola que solta aquela aguinha assim? A gente tem um paladar muito parecido. É mesmo? Eu e o Vitão. Muito, muito, assim. E eu e a filha da Cris temos parecido também. É verdade. É verdade. Então, assim... Mas o que você não come de jeito nenhum? Tem alguma coisa que você fala, nossa, isso não dá? Eu tenho. Cruz, né? Eu De tenho. comida japonesa. Não, assim, por exemplo, eu gosto de ceviche, por exemplo. Ah, e é cru. Mas ele- a textura ele- é diferente. Então, ele é cru, mas já não tá mais cru, né? Porque ele foi cozido no limão. marinado, né? Foi marinado. Mas, assim, eu acho que se eu tivesse que escolher uma coisa, sabe? Assim, ó, Cris, bota uma coisa pra você... Seria a buchada. Tá. Não consigo. O cheiro, Não eu dá. já... Não vai. O meu é feijão. Não consigo. Feijão. Nem tipo um branco? Nem Aquelas tenta feijoada. convencer, né? Aquelas tenta convencer. Não, mas e o branco? Eu sei que eu não Feijãozinho, gosto salada. porque eu sinto, às vezes, sei lá, tem numa comida mexicana, tem feijão dentro, eu sinto o gosto e falo, estragou. Sem a pessoa falar que tem o feijão, eu sinto o gosto e falo, não, tá horrível. Eu não gosto, já tentei experimentar várias vezes, eu não gosto do gosto do feijão. Não, pra mim a buchada também entraria igual você. Isso não dá. Meu cunhado, ele imagina, nordestino, o café da manhã dele, se pudesse ser uma buchada, um sarapatelzinho, uma coisa assim de manhã. E ele é bem casado leve. bem leve, É pra começar o dia bem. E a minha irmã é vegetariana, casada com ele. Ela fala, meu Deus, o dia que ele chega com as buchadas dele lá, ela fala, meu Deus, eu preciso Não, sair e de parece casa. que quando cozinha na casa... A casa fica. Acabou. Depois dali você tem que incinerar a casa, você tem que, sei lá, chamar alguém pra muda pra casa de benzer, alguém. porque o cheiro não vai embora nunca mais. Não é forte. As famílias mudam da casa e o cheiro da buchada fica. Não, fica. Uma Falando em- buchada de 2003 foi feita aqui. É, Tem até nossa, plaquinha cheiro na de cozinha da buchada. casa. Eu fiz faz 15 anos. A família anterior fazia. Falando em comer de manhã, tem muita gente que não toma café da manhã, né? Qual que é a sua recomendação sobre? Se não tem fome, não precisa comer. É a história da fome e vontade de comer. Você tem vontade de fazer xixi? Não, tá na hora do xixi, calma aí que eu vou ali fazer xixi. Não é porque a gente acordou que a gente tem que comer, salvo alguns casos. Então, por exemplo, o diabético tipo 1, que é o insulina dependente, uma gestante, um atleta de altíssimo rendimento, que vai ter 8, 9 horas de treino,
Então, essas pessoas, elas precisam comer mesmo em horários... Porque tem que comer. Porque tem que comer. Porque deu a hora. Porque deu a hora, porque tem risco, entendeu? Pra saúde. Tirando essas pessoas, tá tudo bem. O nosso corpo, ele aguenta dias sem comer. Não tô falando pra gente ficar dias sem comer. Mas ele não aguenta dias sem água. Mas ele aguenta dias, 40 dias sem comer, ele aguenta. Nosso corpo, ele tem uma capacidade de produzir no jejum, durante o período de jejum, corpos cetônicos, que vão fornecer energia pro cérebro pensar. Então, assim, essa história de, ai meu Deus, mas eu não vou conseguir pensar, consegue. Consegue, até às vezes melhor. Não é à toa que o jejum, ele tá presente em todas as religiões, práticas religiosas. Porque você consegue aprofundar mais na oração, ou seja lá qual é a prática da pessoa, durante o período de jejum. Por quê? Porque a liberação de corpos cetônicos faz com que o seu cérebro continue funcionando muito bem. E o tal do jejum intermitente? Ele é maravilhoso, eu sou fã. É Tem até mesmo? tatuado aqui. Ah, brincadeira. Eu juro que eu Eu olhei. acreditei, eu também. Sabe? Rolou Rolou, Ó, nossa, jejum, que tosca. intermitente. aqui nos faço dedos, céu. né? Assim, ó. Assim. Ai, sou muito fã. Mas Ela vai fazer ainda. eu ainda vou fazer. Se tivesse Orkut, eu juro que ia criar uma comunidade. comunidade. Já ia ter. Já ia ter. Mas Sou eu ia estar fã lá. do jejum intermitente. Eu sou muito fã. Como é que funciona? É o intermitenters. Intermitenters. Você faz? Não. Agora, amamentando, não. Mas amo o jejum intermitente. Antes da gravidez fazia muito. Como é que é? Você... Então, vamos supor, a pessoa se alimenta num período de 8 horas, tô dando um exemplo, tá? E fica 16 horas em jejum. Nesse período de jejum, é para beber muita água, então não é jejum de tudo. Então, vamos supor, para de comer às 8 da noite e volta a comer na hora do meio-dia. Porque vale o tempo dormindo. Isso Porque ajuda vale o tanto. tempo dormindo. Eu acho tão maravilhoso isso. No dia de jejum, posso dormir um pouquinho mais. Eu vou dormir 8 da noite e acordo meio-dia. Ó, incrível. Então, o jejum nada mais é do que um período de inanição, de um período sem se alimentar. E o organismo funciona melhor. Então, melhora o sistema imunológico, melhora o funcionamento do intestino, melhora a parte de raciocínio, memória, foco, concentração, disposição, melhora a percepção do longos alimento. períodos? Você pode fazer para a vida inteira. E o jejum não é só para quem quer emagrecer. Que às vezes a pessoa acha, não, mas eu não quero emagrecer. Já sou magro, eu tô bem assim com o meu corpo, eu não quero emagrecer. Não é esse o maior objetivo. Não. Você sabe Mas também faz. Mas também faz. Um ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, ele descobriu que no período de jejum, as células fazem um processo chamado autofagia, como se fosse uma limpezona da célula, uma faxinona na célula. E essa célula, ela ganha uma longevidade. Ou seja, então quando a gente fala de envelhecimento precoce, não é ruguinha, entendeu? Não, quando a gente fala de envelhecimento precoce, são as células envelhecendo antes da hora e criando doenças em pessoas que são jovens para ter aquele tipo de doença. E o que o jejum tem a capacidade de fazer? Essa autofagia. Então, essa longevidade da célula, Entendi. ela funciona melhor por mais tempo. Falando uma coisa assim, bem para um leigo entender. Então, o jejum, ele traz muito isso. Isso ganhou, inclusive, Prêmio Nobel de Medicina. A gente sabe que no período de jejum, o pâncreas funciona muito bem, então a gente diminui o risco de diabetes tipo 2. Você melhora a imunidade, as células do intestino, né, os enterócitos, eles trabalham melhor, então a absorção de nutrientes é melhor. Mas é muito importante também o que você vai comer no período de refeição. Então, vamos supor, fiz lá o jejum de 16 horas, que pode ser um jejum de outras horas, né? Tô dando exemplo que é o mais comum. Aí eu parei de comer às 8 da noite... E vou comer ao meio-dia. Não é para você também ao meio-dia abrir 3 pacotes de bolacha, comer. Aí não faz sentido nenhum. Entendeu? 6 panetones e 2 pizzas Come sozinho. 2. Tá Aí, bom. pelo contrário, isso vai criar... Não, e é muito ruim, porque pensa, o organismo tá ali, ó, sem nada, né? Só com água. E aí o que chegar, ele vai aproveitar muito Vai bem. absorver Então, mais. Ele coma vai se comida acostumar a boa. receber essa quantidade de... Come fruta, legume, verdura, carne, frango, peixe, o que você tem hábito de comer como comida. É uma hora pra você comer comida mesmo, sabe? Você já atendeu algum árabe em período de Ramadã? Já, mas daí é outro esquema, né? Porque não pode nem água. Não pode nem água. Como que foi? É que a minha família é árabe, né? Então... É? Eu não sou muçulmana, então eu não faço Ramadã, mas toda a minha família, assim, por parte Quanto de pai, tempo dura? faz. É um período mês. longo, né? 1 mês, e você pode comer a partir do pôr do sol do sol. até o nascer do sol. Então, Depois normalmente é não um mês pode muito comer mais. festivo, né, para os muçulmanos. E não pode beber água. É até uma Não falta de pode beber respeito. água. Eu fui por uma vez pro Egito. Fui eu e minha mãe nessa viagem e a gente foi bem no mês do Ramadã.
E eles falaram pra gente, olha, é muito falta de respeito você beber água na frente, você, Sim. então tomem cuidado, porque estamos no período de Ramadã. Dá vontade e tal, né? É, porque a pessoa tá num esforço ali, né, religioso. Durante um mês é só no período do da pôr noite, do é isso? sol Do- ao nascer A do partir sol. do minuto que é o pôr do sol, por exemplo, naquele dia é 18h24. Deu o pôr do sol, tá Pode liberado. comer. Até o nascer. Tem um calendário certinho, com E horário aí durante um mês é assim. Isso. Entendi. E aí as pessoas se reúnem pra comer todos os dias. todos os assim. dias. Isso, é as muito famílias se festivo. reúnem. E É um no mês muito último dia do importante. Ramadã, aí tem a festa nas mesquitas, que aí é um banquete, assim, pra exército. É um banquete lindo, Se eu não me engano, enorme. só gestantes não fazem, ou É. pessoas com condição de saúde muito Crianças especial. também não precisam E fazer. crianças, é. Mas tem criança que Mas é uma prática que faz um religiosa. pequeno Ramadã, tipo, do meio-dia a 5 não come, sabe? Sim, Vai acostumando. Vai habituando. Vai habituando. É, que é legal também, né? Tipo, se é a prática, É, E você vê, é o que eu tava falando. é um né, sacrifício. É o que a gente tava falando. É uma prática religiosa, o jejum, em várias outras religiões. sim, sim. Então, o jejum é uma maneira, inclusive, de uma conexão maior, qual é a sua forma de acreditar em alguma coisa, né? Em todas as práticas religiosas até hoje que eu conheci, todas têm alguma prática de jejum.